Seguindo o conteúdo especial aqui do canal pro mês de Halloween, hoje bora falar sobre filmes de terror para assistir nesse mês de outubro. Chega mais! Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books, continuando aqui no meu vinho branco. Ainda tá calor no Rio Grande do Sul. Bora trocar uma ideia, esse é um vídeo complementar do que saiu ainda essa semana falando sobre algumas obras que eu indico dentro da literatura de terror para esse mês de Halloween. Hoje a gente vai falar sobre filmes, mas obviamente não esperem que eu vá falar sobre filmes comerciais por aqui. De forma alguma, vocês não vão ver Invocação do Mal, vocês não vão ver A Freira, vocês não vão ver a porra da Maldição da Chorona, esqueçam isso aqui. Eu tô falando de filme raiz, tô falando de filme bom de terror. Para vocês terem uma ideia, o filme com o lançamento mais recente hoje que tá na minha lista é de 2007. Então se vocês vieram procurando obras novas de terror que tá todo mundo falando aí internet afora, esqueçam. Aqui vocês vão conhecer algumas pérolas do horror. Como eu comentei no vídeo anterior, dessa primeira parte aqui do especial de Halloween, eu sou muito fã do gênero de terror. Seja na literatura, seja em filme, seja em qualquer coisa. Eu tô sempre consumindo algum material de terror. Não entendam errado a minha abertura do vídeo quando eu disse que eu não vou falar de obras contemporâneas do horror e entendam isso como se eu não gostasse dessa nova vertente de terror que tá vindo por aí. Pelo contrário, tem obras magníficas. Particularmente, se eu parar pra pensar, A Bruxa, de Robert Eggers, de 2015, provavelmente é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu não ponho só no terror, eu ponho de todos os tempos. Eu vi muito recentemente, na última sexta-feira 13, no mês de setembro, eu vi O Mal que Nos Habita, filme de terror argentino de 2023, excepcional. Até coloquei uns shorts aqui no YouTube para falar sobre. Então assim, eu gosto e eu sou um entusiasta ainda do terror que é feito hoje em dia. Obviamente, não me peçam para falar sobre materiais mais comerciais, como eu dei ali no início uma alfinetada na questão de toda a saga Invocação do Mal, tá? Eu gosto do primeiro filme, ou Invocação do Mal, de resto pra mim, assim, por mim eu desassistiria alguns, ou a grande maioria se eu pudesse. Mas hoje o foco é falar sobre filmes principalmente trashes, saindo um pouquinho do trash, mostrando algumas obras um pouco fora desse mundo, mas é principalmente do trash, que eu acho que combina demais com o Halloween. Como eu disse, eu vejo muito essa cultura do Halloween e disseminada durante a década de 80. E é na década de 80, principalmente, que a maioria desses filmes trash, eles ganharam o mundo, sabe? E tem todos um espaço especial dentro da minha coleção, da época que eu colecionava ainda filmes. Então vou ter a oportunidade de mostrar alguns DVDs aqui pra vocês. Obviamente eu vou falar só sobre obras que eu tenho aqui na minha coleção, para poder mostrar um pouquinho para vocês. Então chega mais, vamos trocar essa ideia sobre filmes de terror fora do mainstream. Ponto importante, dentro dessa lista que eu fiz hoje para comentar, eu vou apresentar sim em ordem de preferência. Entendam, eu gosto de todos os filmes aqui, uns mais, outros menos, mas todos têm um lugar interessante dentro do meu ranking do terror, tá? E aqui eu botei em ordem de preferência, então não é ordem de lançamento, é ordem de preferência. E o primeiro deles é do mestre já conhecidíssimo John Carter, principalmente por parte dos amantes de horror, criador da franquia Halloween. Quer algo mais clássico do que Halloween, quer algo mais clássico do que Michael Myers nessa época do ano, mas não, Halloween não estará nessa lista e não é de Halloween que eu estou falando de A Bruma Assassina, de 1980. John Carpenter's The Fog. E aqui a gente vai acompanhar uma história em um pequeno vilarejo pesqueiro que durante as festividades de 100 anos dessa pequena cidadezinha, um fenômeno muito estranho começa a se aproximar da cidade. É uma bruma muito densa, é uma névoa, né? Tanto é que do original é o The Fog. É uma névoa assim, espessa pra cacete, não dá pra ver um palmo na frente do nariz. Só que parece que dentro dessa névoa tá acontecendo algumas bizarrices, não é simplesmente uma névoa. Lembra muito o filme e o conto do Stephen King, o The Mist, né? Pra quem já conheceu, essa obra provavelmente é mais disseminada do que a própria Bruma Assassina, mas é muito bacana acompanhar essa jornada aqui. Obviamente, entendam, são filmes trash. Muitos dos efeitos aqui não envelheceram bem, não cobrem isso dessas obras. Cobrem a ambientação,
cobrem um pouco do clima que ele te passa. Cara, esses são filmes normalmente de terror, mas que eles não estão aqui porque eles me causam medo. Eu não gosto deles porque eles me causam medo. Eles estão aqui porque eles me trazem uma nostalgia, um sentimento bacana. Foi um filme que quando eu olhei eu gostei, de alguma forma me agradou. Muitos deles eu não revi mais recentemente para gravar esse vídeo, mas eu levo eles num lugar especial aqui, tá? E a Bruma Assassina a gente vai acompanhar justamente tentando desvendar o mistério do que tem dentro dessa névoa. O que está acontecendo com as pessoas que entram dentro dessa névoa e não saem, sabe? 100 years ago, between midnight and 1, something evil came out of the fog. Now it has returned. Who's there? Então, quem puder e tiver a oportunidade, acompanhe essa jornada. Tem a Jamie Lee Curtis, famosíssima, que fez, obviamente, história ao lado do John Carpenter em Halloween, né? Ela era a nossa heroína dentro de Halloween, e aqui ela volta com o diretor para fazer o A Bruma Assassina. John Carpenter's The Fog, starring Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, John Houseman, Janet Leigh as Kathy Williams, and Hal Holbrook as Father Malone. Então acompanhem uma obra menos convencional do mestre Carpenter para vocês. This is K.A.B. Antonio Bay. Stevie Wayne here, and let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old today. And keep a watch out for that fog bank heading in from the east. I think I'll go to Vancouver now. Vou tomar um gole porque agora a gente vai começar a entrar um pouco em adaptações do King. Obviamente não teria como fugir disso, tá? Mas eu prometo pra vocês que eu trouxe poucas obras do grande mestre do horror, tá? Eu não vou me ater muito nisso, porque senão a gente vai ficar um vídeo inteiro só falando das inúmeras e inúmeras adaptações. Eu ouso dizer que, olha, dá pra contar nos dedos quais obras do King ainda não ganharam adaptações ou não vão ganhar adaptações. Mas a primeira delas que eu trago pra vocês, de 1984, é A Colheita Maldita. Every child is afraid of the dark, the unknown, the nightmare. In Gatlin, Nebraska, that nightmare is in the corn. Stephen King's Children of the Corn. No original, conto Crianças do Milharal, compilado dentro do livro Sombras da Noite, lançado aqui pela Suma. Eu tô deixando a capa aí, se vocês acharem esse livro, vale a pena. Eu ainda não o li, tá? Só que eu sei que os principais contos de terrorzão mesmo do King, eles estão contidos nessa obra. É uma das obras que eu tenho mais vontade de ler do mestre. E aqui, Colheita Maldita, a gente vai acompanhar justamente um casal chegando numa pequena cidade e eles começam a se deparar com algo estranho, que é, por exemplo, onde estão os adultos dessa cidade. E cheio de criança completamente perturbada, crianças que tu não gostaria de ter como filhos. Praise God! Eles vão viver dias de terror ali nessa pequena cidade e tentar desvendar que porra de mistério está acontecendo ali. Tem um climão muito trash nessa obra. Obviamente, Colheita Maldita virou uma série interminável de filmes e a grande maioria delas é uma verdadeira porcaria, tá? Essa original aqui, lançada em 84, eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, principalmente quem é fã do terror trash, que, cara, tem todos aqueles elementos que nós, fãs do trash, gostamos de ver numa obra. Acredito que a grande maioria já tenha assistido essa adaptação do King. Dentre essa chuva de adaptações que saiu ali anos 80, anos 90, essa daqui é uma das que mais chamou atenção, tanto que virou essa série interminável de filmes. Mas corram atrás, tá? Fujam de outros materiais que não seja esse original aqui. Acho que faz mais jus à qualidade das obras do King. E comentem, obviamente, principalmente quem já leu o conto Crianças do Milharal, se a gente está falando de uma adaptação fiel. Isso aqui era muito bom, né? A gente tinha DVD. Pô, hoje é tudo streaming. Mas fica aí, tá? O meu lado saudosista falando um pouquinho mais alto hoje. Esse aqui era do tempo que eu caçava em locadora, cara. Aqui, ó. Video House, eu comprei essa cópia aqui. Bons tempos, bons tempos. From Stephen King, the author of Carrie, The Shining, The Dead Zone, and Christine, An Adult Nightmare. Children of the Corn. A
A segunda e última obra que eu vou falar do Mestre King aqui nessa pilha é uma que eu já prometi no primeiro vídeo, quando eu falei dos livros, que eu falei de Salem, eu falei que eu ia comentar sobre as adaptações cinematográficas, mas tem uma em especial que me chama a atenção, que é A Mansão Marsden, estrelada pelo Rob Lowe, que à época era um galã de Hollywood, tá? Só que A Mansão Marsden ela foi lançada em 2004 e ela foi originalmente um daqueles filmes para TV, então ele é um material mais longo, tá? Tanto é que se tu procurar aqui, por exemplo, eu jogo Salem Slot no Google, ele bota como primeira temporada, só que era aqueles home movie que se chamava, né? Que nem a primeira adaptação de It, do King, também foi nesse sentido, sabe? São filmes bem longos, mas que eram passados em mais de um dia na TV. E depois, obviamente, eles eram tudo compilados aqui em DVD e lançados em uma única versão. Eu tô até procurando o tempo de duração aqui para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, colorido, 181 minutos. A gente está falando de mais de 3 horas de filme aqui, compilados em CDD, com, como eu disse, a participação do Rob Lowe fazendo o papel do Ben Mears, um dos nossos protagonistas aqui. Ben, the whole town's talking. The house. It's like a curse. So the house is a beacon for evil men. Mark! I can't see, it's so dark! Né? E a gente tem também, olha aqui esse nome é de peso, tá? Infelizmente nos deixou recentemente Donald Sutherland, tá? Donald Sutherland, pai do Keith Sutherland, né? O nosso eterno Jack Bauer. E aqui o Donald Sutherland ele tá no papel de Richard Straker. E o Richard Straker, eu até nem comentei aqui, porque ele não faz parte da sinopse, mas ele é uma figura importantíssima ligada ao Kurt Barlow, um dos pilares dessa narrativa aqui. Falar de Donald Sutherland é chover no molhado, né? Ele é muito bom, o Rob Lowe também tá competente aqui, tá? Quem faz o Mark Petrie é o Dan Bird. Eu confesso que eu não conheço outras obras, ou não me vem na cabeça outras obras deste rapaz, tá? Teria que dar uma procurada aqui, mas também não é nada que fica marcado, tá? Tanto é que eu já até esqueci da atuação dele nesse filme. Mark, open the window. Open the window, Mark. De novo, aqui já é um filme de 2004, mais contemporâneo, estamos falando de século XXI já, pelo menos, só que é um filme feito para TV. Então, fora dos holofotes do cinema, o próprio orçamento também foi baixo para essa obra. Então também não esperem nenhum Senhor dos Anéis, mais ou menos dessa mesma época, na questão de efeitos especiais, mas funciona bem, tá? Óbvio, é um filme arrastado, é uma proposta totalmente diferente. Entendam isso quem for dar uma chance para essa adaptação, mas vale muito a pena. Recentemente, a gente viu aqui em casa Os Vampiros de Salem. Em termos de material do King, ele não tem nada a ver com a obra original. Só que esse Vampiros de Salem me pegou de surpresa, porque eu não tinha visto ele à época, eu não tinha visto ele quando eu era pequeno. E assistindo agora ele não tem absolutamente nada a ver com o material original, mas ainda assim é um bom filme trash, tá? Recomendo. Os Vampiros de Salem eu vou até estar deixando em qual streaming ele tá passando, porque eu assisti... na HBO Max, hoje só Max, né? Porque também na Max vai sair a nova versão, Os Vampiros de Salem, que daí sim, aparentemente, ela é mais fidedigna ao material original do King. E tá previsto para sair agora em 2024, inclusive já tem trailers aí rodando na internet. Eu fiquei bem curioso, então fiquem ligados. Tem obras antigas e obras novas saindo de Salem, tá? Mas corram atrás, isso aqui vale a pena. Avançando, agora a gente vai para a obra mais contemporânea aqui da minha lista, tá? E também fugindo do cinema trash, eu trago um pouco mais de suspense, mas não deixa de ser um terror. Eu lembro que, cara, foi um filme que eu corri bastante atrás porque o tema me interessava, não foi simples de achar. Quando eu consegui garfar ele numa locadora, eu fiquei mega faceiro e já corri para olhar. Eu tô falando de um filme de 2007, chamado do original Vacancy, mas que aqui chegou como
Temos Vagas, estrelado pelo Luke Wilson e pela Kate Beckinsale. E aqui a gente vai acompanhar uma trama que envolve aqueles vídeos snuff. Snuff movies, para quem não está familiarizado com o termo, são aqueles filmes muitas vezes caseiros que mostram ocorrências cruéis, terríveis ou até mesmo mortes reais nas filmagens, tá? E aqui eu falo que esse filme ele vai envolver o tema de snuff movies porque esse casal tá na estrada, tem toda uma carga emocional do relacionamento do Luke Wilson com a Kate Beckinsale. Eles estão, de alguma forma, tentando trabalhar esse lado, eles estão numa viagem, o carro deles, eles têm algum problema ali que eu não vou me lembrar de cabeça o que é, mas eles acabam tendo que dormir em um motel na beira de estrada na madrugada, tá? How can I help you folks? I think we'll stay here. I'm slipping in my clothes. Never should have gotten off the interstate. E vai acabar que eles descobrem que nesse quarto existem algumas câmeras espalhadas. O pessoal tá filmando e eles são os próximos astros de um snuff movie. We've had our tetanus shots, right? This looks like a real library of classics. Lauren. David? What is it? Look at that room. E aí começa a corrida deles para sobreviver a essa noite nesse motel. É eletrizante do início ao fim. Aqui o pessoal, eu gostava disso, ó. Assustador e chocante. Temos Vagas é um dos filmes mais repletos de suspense e verdadeiramente assustador do ano. Shawn Edwards, da Fox TV. E realmente o Shawn Edwards aqui não mentiu, tá? Eu imagino que à época esse aqui deveria ter sido um dos filmes de maior destaque aí da bilheteria. E se não foi, é um grande erro, tá? Vale muito a pena, atuações convincentes, cenas de ação muito competentes e principalmente uma trama bem intrincadinha, tá? Vale muito a pena. Porra, agora falando sobre esse filme, ele tava até um pouco esquecido ali na minha coleção, deu uma puta vontade de assistir de novo. Temos Vagas de 2007, é uma baita tirada. An emergency. They got us trapped. You'll never survive if you lose control, Mr. Fox. Cara, agora eu vou entrar num clássico, tá? É sim um clássico dentro principalmente do cinema de horror. Olha, e eu não vejo ninguém conseguindo superar essa obra quando a gente está tratando do tema lobisomem, e eu estou falando, obviamente, um lobisomem americano em Londres. Putz, cara, esse filme é muito clássico, de 1981. Aqui a gente vai acompanhar dois jovens americanos que viajam para conhecer a Inglaterra. Em uma cidadezinha do interior, eles chegam de noite num bar e, obviamente, eles começam a perceber algumas questões estranhas no bar, tipo pentagramas pintados, monte-vela acesa. É uma atmosfera bem creepy, assim. E nessa cidade, quando eles estão caminhando, eles vão sofrer um ataque de alguma criatura, né? Isn't this fun? Lovely stroll on the moors. Did you hear that? I heard that. What is it? You think it's a dog? Nice doggy. Good boy. Um dos protagonistas ali, o Jack Goodman, né, que ele é interpretado pelo Griffin Dunne, ele vai acabar morrendo nesse ataque, e o David, que é o seu companheiro ali, ele vai sobreviver, mas vai sair com alguns arranhões, o suficiente para que o transformem no lobisomem americano em Londres do título. My friend Jack was just here. Told me that I will become a monster in 2 days. Your dead friend, Jack. Yes. Gotta believe me, David. Believe what? You're one of the undead, and I'm a werewolf. Tomorrow night's the full moon. E aí ele vai tocar o terror, querendo ou não, na Inglaterra. Putz, cara, tem um desenvolvimento nesse filme simplesmente sensacional, e principalmente os efeitos práticos são de arrepiar até hoje. Cara, a transformação do David em lobisomem é muito foda. The last remaining werewolf must be destroyed. It's you, David. Ela já tentou ser imitada e recriada em outros filmes do gênero, mas, cara, nenhuma tem o charme desse filme dos anos 80, sabe?
é muito foda. Também outro filme que eu tô falando aqui, tô ficando mega no hype de olhar de novo. Vale muito a pena pra quem gosta do tema lobisomem. Essa aqui é a magnum opus do cinema, eu diria tranquilamente, sabe? Corram atrás desse filme. Existe uma outra versão mais recente, deixa eu até procurar aqui pra vocês, um lobisomem americano em Paris, tá? De 97, tá? Que também a pegada é muito semelhante. Estou deixando a capa aqui para vocês. Procurem, ó. Aparentemente talvez tenha na Prime para quem tiver interesse, tá? Também é um filme bom, tá? Eu até vi esse lobisomem americano em Paris primeiro, antes de ver o em Londres. O em Londres de fato é melhor, mas o em Paris também é competente. Então corram atrás das duas obras de lobisomem, vale muito a pena. Agora nós entramos num terreno que pra mim, cara, essas obras elas são praticamente irretocáveis, e eu não falo só no quesito dos filmes de terror, mas eu falo no cinema como um todo. Isso aqui pra mim é muito foda, e eu sei que pode ter um monte de comentário aí discordando de mim, tá tudo certo, vamos trocar uma ideia, mas assim, esses filmes não tem como falar mal deles, cara. E o primeiro deles que eu tô falando é Olhos Famintos, de 2001, do original Jeepers Creepers, que só de falar isso não tem como lembrar da música que embala as ameaças propostas aqui nesse filme, dirigido, roteirizado, criado pelo Victor Salva. Eu sei que para quem é mais ligado em cinema, o Victor Salva ele é uma figura muito controversa, ele passou por algumas questões pessoais na vida dele péssimas, onde ele acabou sendo preso, enfim, ele como ser humano, assim, ele... É bom a gente nem entrar muito nos quesitos, mas a obra dele a essa época, putz, cara, me marcou demais. Olha só, isso aqui a gente vai acompanhar a história de dois irmãos, o Derry e a Trish. O Derry interpretado pelo Justin Long e a Trish pela Gina Phillips, os dois muito bem nesse filme. E eles estão indo para casa durante o período de férias da faculdade, né? E eles estão rodando os Estados Unidos aí para poder chegar até em casa, passar os feriados com os pais, aquela coisa toda. E cara, a gente vai ver muito da dinâmica de dois irmãos se provocando, aquela viagem assim interminável, umas longas retas. I haven't seen a car in 50 miles. You know what I just thought of, right? Kenny and Darla. You believe that story? That they had to go looking for her head? They only found the car. They never found her head. E eles vão conversando e se provocando e fazendo alguns jogos, até que eles estão passando por uma pequena cidade e, cara, eles se deparam com... Eles vão acabar cruzando o caminho ali com um caminhão mega sinistro ali, que vai dar uma pressão neles, eles vão se estressar no trânsito, e mais pra frente eles vão encontrar este caminhão parado ao lado de uma igreja abandonada com uma pessoa jogando algo que parece um corpo pra dentro de um duto. E eles ficam com aquilo na cabeça e eles começam, de certa forma, a investigar, e eles parece que não podem aceitar que, porra, não é possível que o que eu vi é verdade. E aí começa, cara, toda a mitologia que envolve os Olhos Famintos, a criatura The Creeper, como ficou conhecida. Is this your idea of a little adventure? I'm just gonna look. Hello? You know the part in scary movies where somebody does something really stupid and everybody hates them for it? This is it. Every 23rd spring, for 23 days, it gets to eat. Eu não vou entrar muito nos detalhes porque o que é essa criatura acaba estragando um pouco da graça do filme. Para quem ainda não conhece, vale a pena desbravar sem qualquer tipo de spoiler essa obra. Um terror, assim, cara, dos mais divertidos de se acompanhar e que dá arrepios. Tem cenas ali que fazem a composição perfeita da ideia do Victor Salva para essa obra que, putz, cara, tu fica muito incomodado. Tu fica tentando te colocar nessa situação e pensando, caralho, o que eu faria? Puta merda, esses caras tão fodidos, sabe? E, porra, é muito bom de acompanhar essa obra. Realmente, aqui Olhos Famintos eu já vi inúmeras vezes, já vi o Olhos Famintos 2. Eu não vi os demais porque eu já sei da porcaria que é e eu não quero estragar a minha experiência com a franquia. O Olhos Famintos 2 já é muito aquém do primeiro, mas ainda assim é um filme competente. O resto eu nem me presto a olhar, tá?
corram atrás de Olhos Famintos, o primeiro, o original, é bom demais. You think he's dead? They never are. Jeepers Creepers. E para fechar essa lista, eu vou falar de 2 filmes em um, tá? Porque obviamente eles são correlacionados entre si e confesso que dentro dessa franquia foi difícil escolher qual que eu gosto mais, tá? E eu sei que obviamente o pessoal vai bater muito na tecla que existe um que é indubitavelmente o melhor do que o outro, mas eu tenho um carinho especial pelos dois. E eu tô falando de 2 filmes da franquia Massacre da Serra Elétrica. O original, de 1974, dirigido magistralmente pelo Tobe Hooper, que redefiniu praticamente o que é o cinema trash, e também a refilmagem de 2003, muito competente, embora tenha a mão de Michael Bay por trás. Vai entender, mas eu já vou falar um pouco sobre. Vamos nos atentar ao original Massacre da Serra Elétrica. E aqui no original a gente vai ver um filme de baixíssimo orçamento, trazendo alguns dos clichês que se tornaram, não eram clichês à época, obviamente, se tornaram clichês do gênero do horror a partir daqui, como a Scream Queen, né, que era na figura da Marilyn Burns, a mulher, a mocinha que acabava de alguma forma tentando sobreviver na história e gritava pra um cacete ao longo de todo o filme. Né, a gente acompanhava a jornada dela e a gente vai ver esse grupo de jovens fazendo uma viagem ali no furgão pelo Texas. Eles tinham ido assistir, se eu não me engano, no original também é algum show. Eu posso estar muito errado, tá? Mas eu também acho que no original era um show do Lynyrd Skynyrd. Eu tenho certeza que na refilmagem era um show do Lynyrd Skynyrd, que estava tocando uma das músicas Sweet Home Alabama deles, tá? Logo na abertura do filme. Eu só não lembro se aqui era um show do Lynyrd Skynyrd também, tá? Se não for, por favor, desculpem, já faz puta tempo que eu não reassisto esses filmes, tá? Mas em Massacre da Serra Elétrica, o Tobe Hooper ele redefiniu tudo, né? What happened was true. E o Tobe Hooper ele é curioso porque ele foi um ator que obviamente ali nos anos 70 explodiu com este filme de baixíssimo orçamento. Existem algumas curiosidades geniais por trás da construção dessa narrativa. A própria figura do Leatherface, que é o mascarado aqui por trás do filme, ele tem algum quê de baseado na figura histórica do Ed Gein. Ed Gein que vai ganhar a série agora com a interpretação do Charlie Hunnam. Ed Gein que foi um serial killer ali que inspirou diversos filmes e livros e permeia o imaginário da cultura pop. Inspirou o próprio Leatherface, na verdade a família Sawyer como um todo, nos móveis, na casa que tu vê que eram feitos com ossos humanos, pele humana. The most bizarre and brutal series of crimes in America. Né, na própria máscara do Leatherface, né, o rosto de couro, e também figuras como o próprio protagonista, o Norman do Psicose, do Alfred Hitchcock. E aqui, de uma concepção muito simples, o Tobe Hooper tirou a água de pedra e fez essa magnífica obra de terror aqui para redefinir o gênero. Então quem não conheceu ainda... e só continuando a sinopse que eu me perco, tá, né? Falando de Massacre da Serra Elétrica, o cara se perde fácil. Mas falando ainda da sinopse, tá esse grupo viajando pelo Texas, né? E eles vão ter que parar ali numa pequena cidade, enfim, e eles vão acabar, infelizmente, se deparando com a família Sawyer. Família de canibais, tá? E aí eles vão passar mal zuncado aqui na mão dessa família, principalmente na figura do Leatherface, que ficou icônica no cinema. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Passando para o remake de 2003, o Michael Bay fez uma leva de remakes, tá, desses clássicos. Ele tem a mão por trás de O Massacre da Serra Elétrica, o próprio Sexta-feira 13, que tem o Jared Padalecki, né, o eterno, um dos irmãos Winchester, aí para quem gosta de sobrenatural. E também é competente, também teve o remake da Hora do Pesadelo. Foi uma leva de remakes muito bons.
Mas aqui pra mim é o principal, o Massacre da Serra Elétrica de 2003, com o protagonismo da Jessica Biel, que tá muito bem nesse filme. Mas, cara, esse filme, de alguma forma, ele me fisgou, assim, em todos os aspectos. Na história, nos personagens, putz, a figura do xerife aqui, caramba, velho. Hey, are you okay? They're all dead. The bad man. I'm gonna have to call the cops, I guess. É aterrador, talvez até mais aterrador do que o próprio Leatherface. Então tem uma construção de personagem muito boa aqui por trás dessa obra. Todas as mortes ali que são envolvidas também são muito bem feitas. O gore está muito bem feito em ambas as obras, obviamente. What the hell are you doing in my house? You're gonna die. Tá, então aqui fica um caso raro de remake que vale a pena ser conhecido. Eu não vou botar em xeque, obviamente, qual deles é melhor, que em termos de importância histórica não se compara a nenhum outro, mas eu vou te dizer que para mim tem um lugar mais especial esse remake. É simplesmente fantástico. Talvez eu tenha visto na época certa, no momento certo da minha vida, mas putz, quem torce o nariz para remake, dê uma chance para esse aqui. Vale muito a pena. Oh, mama. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a primeira semana aí de especial de Halloween ao longo desse mês de outubro. Obviamente eu vou acabar focando os vídeos e as leituras principalmente nas obras de terror. Tá aqui uma que tá me acompanhando nesse mês de outubro. Obviamente eu não coloquei ela na pilha do vídeo que eu fiz na semana passada, porque eu ainda não sei dizer se vale ou não a pena. Aqueles eram livros que eu indicava para vocês conhecerem. Mas eu estou com O Rei de Amarelo. E O Rei de Amarelo, putz, ele tem uma fama que o precede. Então assim, tô louco para conseguir compartilhar mais das minhas percepções dessa obra de Robert Chambers nessa belíssima edição também da Dark Side Books. Então, logo mais teremos conteúdo especial de O Rei de Amarelo por aqui. Mas eu vou ficando por aqui. Deixa teu like, comenta aqui qual dessas obras vocês já viram, qual vocês gostam. Façam um ranking, me indiquem obras, principalmente do cinema trash. Vamos tentar se ater nesse meandro aí que eu acho muito bacana trocar uma ideia. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar, acho que tem muita dica boa para quem gosta desse lado B do cinema. E também se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Semanalmente temos vídeo novo por aqui e nesse mês de outubro a gente vai falar muito de terror. Não se esqueçam, sigam nas outras redes, estou deixando @, por lá sempre trocando uma ideia mais online com o pessoal. Valeu, até semana que vem!